filme Ser do Bem. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, não é? Bom, gente, nós estamos hoje dando início a mais um novo estudo, não é, sobre a doutrina espírita. Especificamente, esse estudo ele vai continuar falando sobre a mediunidade. E o nome que nós resolvemos colocar nesse estudo foi Mediunidade. O que você precisa saber, não é? O tema 1 que nós escolhemos para darmos início a esse novo estudo ficou Mediunidade. Tira isso de mim, moço. Isso porque é muito comum, não é? Algumas pessoas que aportam ao centro espírita pedir para que lá a gente tire a mediunidade deles, não é? Inocentes não sabem de nada. Então vamos lá. Como eu falei, a proposta é continuar falando sobre a mediunidade, não é? E nós vamos considerar agora alguns conceitos e alguns fatos sobre a mediunidade. Além de toda a literatura espírita, né, especificamente o Livro dos Médiuns, nós também vamos usar o livro Diálogo com as Sombras, não é, do Hermínio C. Miranda, também o livro Mediunidade, de José Herculano Pires. Além de outros elementos e fatos que nós experienciamos no trabalho em grupos mediúnicos, tanto na Federação Espírita do Estado do Tocantins, quanto no Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC. Tá bom? Então, hoje, nós vamos começar a falar especificamente sobre o conceito de mediunidade. Então, vamos lá. Bom, nós vamos partir do postulado da doutrina espírita, um dos postulados da doutrina espírita, que é o quê? A sobrevivência e a imortalidade da alma. Nós, espíritas, acreditamos, não é, que após a morte do corpo, a alma sobrevive e ela é imortal, certo? Como nós acreditamos que a alma sobrevive e ela preserva a sua identidade, quando morre ou quando desencarna, que nós falamos, ninguém vira outra pessoa. Continuamos a ser o que éramos quando encarnados, né? Então, se nós somos nós, não é? Estamos vivos lá no mundo espiritual e nós nos comunicamos. E se nós nos comunicamos lá no mundo espiritual, então nós também desejamos revelar aos nossos entes queridos que ficaram encarnados que nós estamos vivos, de como é a nossa vida lá, o que aconteceu e quais são os processos que nós usamos para a gente poder se comunicar com os nossos irmãos encarnados. Se nós formos conversar com outros desencarnados, nós podemos nos comunicar pelo pensamento, não é? Ou pela palavra articulada, dependendo do nosso nível evolutivo de conhecimento, tá bom? Se for com os encarnados, nós temos que nos utilizarmos do fenômeno da mediunidade, tá? Assim, a mediunidade é o quê? Ela é uma faculdade humana, natural das pessoas, e ela permite com que os espíritos desencarnados consigam se comunicar com os espíritos encarnados. Então, conceitualmente, a mediunidade é faculdade inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Allan Kardec, em O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 14, item 159. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida e é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas. André Luiz, em O Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17. Como nós vimos nos conceitos de mediunidade, ela é inerente a todo ser humano. Porém, tem um autor chamado Rino Kurt, que ele observa que a mediunidade é faculdade de comunicação comum a todas as pessoas, embora por médium se entenda aquele que a apresente de forma característica, em função de ter assumido o compromisso de exercer a tarefa que lhe foi programada.
Rino Curti, no livro Desenvolvimento Mediúnico, contra a capa final. Então, a mediunidade ela se desenvolve naquelas pessoas que têm maior sensibilidade em perceber o mundo espiritual. E ela é um compromisso que foi assumido antes da reencarnação, tá bom? Então, antes de reencarnarmos, quando está sendo feita a nossa programação, que nós, quando temos a oportunidade de participarmos, a gente aceita o compromisso. Não, eu vou lá, né, vou ser médium, vou tirar de letra e deixa comigo, não é? Então, ela é um compromisso assumido antes da nossa reencarnação. Todos somos médiuns, é verdade, porém em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram, mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Leon Denis, em O Livro Depois da Morte. Assim, na fala que nós vimos agora, né, para aqueles que são mais médiums, né, Kardec conceituou de mediunidade de compromisso. Nós costumamos chamar de médiums ostensivos também, tá bom? Mas, conceitualmente, quem tem a mediunidade e vem trabalhar com ela, não é? Mais aflorada, é mediunidade de compromisso. Todos são médiuns, uns mais, outros menos. Em algumas pessoas, a mediunidade, de quando em quando, dá sinal de sua presença através do pressentimento, visões, sonhos reveladores. Outros podem atravessar a experiência física, sem perceberem em si nenhuma manifestação medianímica digna de nota. Odilon Fernandes, em O Livro Mediunidade e Doutrina, capítulo 13. Todos somos médiuns. E para aqueles que são menos médiums, né, entre aspas, Kardec denominou de mediunidade natural, não é? Então, a mediunidade ela é algo natural a todo ser humano, através do quê? Da intuição, dos sonhos, não é? É a mediunidade natural. E tem a mediunidade de compromisso. Bom, agora que nós sabemos o que é a mediunidade, então vamos ver o que a mediunidade não é. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. José Herculano Pires, em O Livro Mediunidade, capítulo 1, Conceito de Mediunidade. Em virtude disso, né, do que foi dito, não adianta a pessoa que fez o compromisso da mediunidade se dirigir a uma casa espírita ou qualquer lugar que seja, não é? E pedir para que tirem a mediunidade dela. Vão falar, olha, eu não quero ser médium. Se enganaram lá em cima, lá, me deram esse trem aqui e eu não quero isso para mim, não é? A pessoa tem que buscar conhecer e ver como é que ela vai trabalhar essa mediunidade dela durante esse tempo que ela está encarnada. Isso não significa que ela obrigatoriamente tenha que desenvolvê-la. Mas isso é tema de uma próxima aula, tá bom? Mediunidade é apenas comunicação. Aprendamos a sintonizar com a luz. Heloísa Ferraz Pires, na introdução do livro Mediunidade, de Herculano Pires. Bom, amigos, a aulinha de hoje era isso. Mediunidade, rapidinho, né? Para as pessoas saberem o que é mediunidade. Lembremos sempre, antes de tudo, a mediunidade é uma relação de amor e fraternidade para com o nosso próximo. Até a próxima aula.